Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E comigo aqui, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, nos inspire, não é? E o nosso amigo Paulo Renato, só tem a cadeira ali, Miranda. Cadê o Paulo Renato? Ele foi tomar uma água, tá chegando. Foi tomar aí. uma água, mas ele já tá chegando. E na parte técnica com a gente, nosso amigo Ronaldo. E sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar aí continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Aproveitando aí você que está chegando, estamos dando início ao estudo de O Livro dos Médiuns. Semana passada começamos a introdução, lemos os 3 primeiros parágrafos. E hoje vamos dar continuidade aqui na introdução do Livro dos Médiuns com Allan Kardec no 4º parágrafo. Allan Kardec vai dizer o seguinte para a gente: de par com os médiuns propriamente ditos, há de crescer diariamente grande número de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabular com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguir boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que à primeira vista pareçam descabidas. A experiência lhes realçará a utilidade. Quem quer que o estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os fatos de que vem a ser testemunha. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Paulo Renato chegou, já tomou sua água. Seja bem-vindo, Paulo Renato. Obrigado, Deus nos abençoe. E aí, Paulo Renato, ele já diz aí pra gente que isso é uma informação importantíssima, logo aqui no início de O Livro dos Médiuns, que o Livro dos Médiuns não se destina somente a quem tem mediunidade ostensiva, mas ele é um repositório de instrução prática para todos aqueles que estão tomando, contato com a doutrina espírita e também que de alguma forma confabulam com os espíritos, seja através de médiuns, através dos próprios livros, hoje em dia, você quando está comprando um livro mediúnico, de origem mediúnica, você tem que ter a condição de avaliar se aquilo que o espírito está falando procede, se não procede, e aí a base é você conhecer as obras fundamentais da doutrina espírita, como esta, que é o Livro dos Médiuns. Isso. É interessante que aqui ele aponta o público para a obra, Ele especifica a que público se destina essa obra. Então não é só aos médiuns, mas aqueles que se interessam de alguma forma pelos fenômenos ditos espíritas. Ditos espíritas porque esses fenômenos todos nós sabemos disso e sempre é repetido para nós, para fixação do aprendizado, que o fato mediúnico ele se dá com todas as pessoas em níveis diferentes de manifestação e em qualquer lugar, em qualquer condição social. Como disse Allan Kardec no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, são os próprios espíritos que promovem o médium,
que fazem surgir os médios, embora a faculdade esteja radicada no organismo, mas sem a possibilidade, sem a permissão dos benfeitores espirituais que nos orientam, não há comunicação, né? A faculdade em si era uma possibilidade do fato, mas não é o fato em si. Não basta ser médio para ver ou ouvir à custa da própria vontade. Como dizia o Chico, o telefone é de lá para cá, né? Não se basta ter a possibilidade. Mas ele aponta aqui o público. É muito interessante que a gente tenha atenção sobre isso, para aqueles que desejam não só verificar se possui alguma habilidade, digamos, mediúnica, mas para aqueles que observam, para aqueles que têm médios na família, médio entre os amigos, né? Ou para aqueles que em algum momento da sua vida sentiu mais claramente alguma interferência espiritual que não caracteriza propriamente falando a mediunidade. Há interferências que são pontuais e que ficam só naquelas expressões momentâneas. Depois não adianta procurar o desenvolvimento, porque elas não existem, porque a pessoa não tem aquilo que você deu aqui em outras oportunidades, e agora não tem a faculdade mediúnica propriamente ostensiva, radicada no organismo. Mas na questão 316, no Livro dos Médiuns, capítulo 28, ele fala assim: em tudo, as pessoas mais facilmente enganáveis são as que não pertencem ao ofício. O mesmo se dá com o espiritismo. As que não o conhecem se deixam facilmente iludir pelas aparências, ao passo que um prévio estudo atento as inicia não só nas causas dos fenômenos, como também nas condições normais em que eles costumam produzir-se. E lhes ministra, assim, os meios de descobrirem a fraude, se existir. Então, quando Kardec fala que o Espiritismo, né, é a ciência nova, que vem revelar aos homens a natureza, o mundo espiritual, tal, e as suas relações com o mundo corpóreo, então é preciso que a pessoa entenda em que sentido, em que momentos e em que condições se dão essas relações do mundo físico com o mundo espiritual, para que a pessoa não entenda diversamente, segundo o entendimento de Kardec, não entenda que o Espiritismo é uma ciência laboratorial, em que se manuseia livremente elementos químicos a seu bel prazer, né? O Espiritismo é uma ciência nova, o elemento de pesquisa, de busca, de sondagem é o espírito, uma consciência livre que se manifesta quando bem entende e se achar de seu interesse. Então é interessante que a pessoa conheça o Espiritismo, leia, estude o Livro dos Médiuns para saber que ela está lidando com uma consciência, embora invisível, mas uma consciência livre, né? Que ela vai se expressar, se materializar, né? se manifestar segundo os seus próprios interesses, a conveniência ou a utilidade segundo aí a visão dos espíritos benfeitores maiores que permitem tais comunicações. Mas se a pessoa não conhece essas questões conceituais da doutrina, ela acha que o Livro dos Médiuns é para formar médios, né? Pois é, para não sofrer engano, né? Pelo fato de não ser médio e não se deixar enganar nem iludir, mas também para não se abster da oportunidade de conhecer, pelo preconceito, né? Que tem muitas pessoas que não admitem a ideia da mediunidade pelo preconceito. Se fosse estudar, pesquisar, analisar, ia ver que faz parte de uma lei natural da vida. E inclusive é encontrada no próprio, não só no Novo, mas no Antigo Testamento todo. Nós temos os grandes profetas, todos eles eram médiuns, intérpretes de Deus na visão deles, mas nós sabemos que eram intérpretes de benfeitores espirituais que vinham dar as orientações necessárias não só à humanidade e à sociedade daquele momento, mas à humanidade e sociedades futuras, como o próprio Isaías, quando descreve lá no capítulo 53 da sua carta, ele descreve o Messias que haveria de vir, né? Então ele descreve com detalhes o Messias, que seria Jesus, e descreve qual seria o seu martírio. Então muito tempo antes da vinda de Jesus, nós temos a mediunidade aí no exercício lá do profeta, lá do grande missionário
Isaías usando essa mediunidade para falar daquele que é o governador da terra. E com uma riqueza de detalhes, não é? Imensa, né? Porque quando tem uma passagem na Isaías, quando ele fala que nenhum dos ossos se quebraria. Gente, é elucidativo. Primeiro, prova que Jesus vestiu um corpo de carne mesmo. Por isso tinha osso, não é? E segundo, que não ia passar por aquela flagelação de ter os ossos da canela quebrados, como se fazia à época para adiantar o processo morte. Porque ainda mais se fosse numa sexta-feira, o morto não podia ficar lá pendurado porque ia entrar o sábado lá sagrado. Mas ele fala aqui no Isaías 53, é muito interessante, quem quiser ler, ele fala: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, como ferido de Deus e oprimido. É isso que a gente sente às vezes quando passa por dificuldades, né? Se sente aflito, ferido por Deus e oprimido, como se Deus estivesse nos castigando. Então Isaías fala que a visão geral do Cristo, em relação à visão do povo, em geral, em relação ao Cristo, é de que Deus o abandonou, que Deus o estava punindo. É verdade. Né? Então ele fala que ele foi oprimido, humilhado, designaram a sepultura com os perversos, mas com os perversos entre os dois ladrões. Porque é aquilo que a humanidade faria com ele. Isso. Você vê muito tempo antes, né? Isaías nasceu mais ou menos em 700 e pouco, antes de Cristo, né? Desencarnou em 600 alguma coisa, quer dizer, quanto tempo antes da vinda do Cristo, aquele profeta, no exercício sadio da mediunidade, trouxe a visão do Messias que deveria vir. Então, quer dizer, como você lembrou, Miranda, a questão do estudo não é só para quem se interessa pela mediunidade ou para os médios propriamente dito, mas é para aquelas pessoas abertas, de mente aberta, né, que admite a possibilidade da existência de fenômenos que muitas vezes está fora da sua compreensão de momento. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, conta-se na biografia dele, que alguém deu o livro dos Espíritos a ele, era católico, né, e não podia ler aquele livro no momento, mas na condução lá do centro da cidade até sua casa, acho que Tijuca, né, ele estava com o livro na mão no bonde e pensou: não vou para o inferno e ler esse livro. E leu o livro, quer dizer, abriu-se, retirou-se do preconceito cultural, teológico, e descobriu um mundo novo, ou redescobriu um mundo novo. Então, realmente, o livro dos médiuns dá oportunidade a quem quer aprender, tem a mente aberta, de verificar que, às vezes, os conceitos delas estavam baseados num preconceito pernicioso. Vamos nós? Vamos lá. Então, vamos dar continuidade. Você que está chegando agora, nós estamos aqui com o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos iniciando o estudo do Livro dos Médiuns. Eu estou aqui junto com Paulo Renata, Maria de Fátima Miranda. Estamos aí no 5º parágrafo da introdução de O Livro dos Médiuns. Allan Kardec diz o seguinte: não faltará quem desejara publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão esses que um livro desta natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médiuns. Ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. De muitas dificuldades se mostra ençada a prática do espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes, a que só o estudo sério e completo pode obviar. Fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Coisas são estas com que não é conveniente nem prudente se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos
pondo-as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimo-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Então, Kardec deixa claro aí que o objetivo era justamente de um estudo mais aprofundado da mediunidade. As pessoas procuravam os fenômenos mediúnicos para divertimento, para passatempo, por curiosidade. E se ele publicasse uma instrução prática muito pequena, como sugeriam alguns, poderia até ter um alcance maior, mas não iria atender o objetivo de instruir, né, as pessoas que estavam entrando em contato com os fenômenos dos riscos a que elas estavam se colocando, porque as pessoas não pensam, Miranda, muita gente até hoje lida com a mediunidade como se fosse uma brincadeira. Divertimento, né? Um divertimento, e não tem ideia dos riscos que elas correm. Que riscos são esses? Da própria obsessão. Porque quando você vai lidar com o fenômeno mediúnico, você não pode esquecer que tem um psiquismo envolvido ali, não é? O espírito que está envolvido ali, ele tem emoções, ele tem frustrações, ele tem objetivo, ele tem necessidades. Então, o respeito deve pautar toda a nossa relação com o outro. E quando nós estamos estudando sobre mediunidade, nos lembramos, se nós quisermos observar que nível de relação poderemos ter com os espíritos desencarnados, basta que observemos que nível de relação é a nossa com os encarnados. Não é? Porque se nós não nos respeitamos enquanto nos vemos com a ferramenta física, imagina esse nível de respeito com aquele que às vezes está à nossa volta e não temos sensibilidade para percebê-lo. Essa é uma questão que se deve, a própria casa espírita, na pessoa dos seus diretores, né, deve considerar. Sim. Porque muitas vezes a pessoa, imprevidentemente, ela admite no seu quadro mediúnico pessoas que nada conhecem da doutrina espírita. Kardec até sugere na Sociedade de Paris que as pessoas que ali adentrassem, que conhecessem algo daquilo que viriam, que poderiam ver lá dentro, para que não causassem perturbação ao ambiente ou não saíssem com ideias distorcidas dos fatos. Então, às vezes, a casa espírita admite pessoas no seu grupo mediúnico que não conhecem o espiritismo, pessoas que nunca se interessaram em buscar conhecê-lo, que não se interessam por reuniões de estudo da casa, mas se dizem médios e nessa qualidade querem entrar nas tais reuniões mediúnicas e, às vezes, numa avaliação superficial e precipitada, o dirigente da reunião permite que a pessoa se insira naquele grupo mediúnico e sem ter noção, o dirigente, de que pode estar iniciando ali um processo mais acentuado de influência espiritual perniciosa. Porque se antes a influência se dava no campo das sombras, no campo intuitivo, agora naquele exercício voluntário de penetrar a mente no mundo espiritual, a pessoa como que estaria cavando um túnel dela para a direção daquele espírito que a quer de alguma forma prejudicar. Então é bom que a pessoa pense nisso, porque nós vemos, muitos veem a mediunidade pela janela do Chico, né? As pessoas não sabem que Chico foi médio também de espíritos, né? Serviu de instrumento de espíritos sofredores, perturbados realmente, perturbados e sofredores, mas as pessoas só veem aquela janela bonitinha do Chico, recebendo Emmanuel, Dr. Bezerra. Então, às vezes, a pessoa tem um mal-estar físico, acredita que aquilo é mediunidade, vai buscar a casa espírita porque julga poder comunicar-se com esferas superiores da vida, porque a janela dela, que ela olha para a mediunidade, a janela lá do outro lado está o Chico Xavier. A coisa é assim, mas não é só isso. E o próprio Emmanuel dizia para o Chico que ninguém cresce espiritualmente sem sangue, suor e lágrimas. Então só Deus sabe ali, né, o que Chico Xavier teve que enfrentar, né, para levar adiante sua tarefa, né, sua missão.
Foram muitos ataques, a gente vê relatos dele no livro Testemunho de Chico Xavier, pela Sueli Caldas Schubert, e ele conversando com Vantuil de Freitas, presidente da federação naquela época, né, dos inúmeros ataques que ele sofria, e a gente via que doía, por mais que ele tivesse a compreensão, era algo que doía na alma, porque não é fácil você ser atacado, né, você ser humilhado, perseguido pelos seus próprios companheiros de ideal espírita. Se já não bastasse aqueles de fora, os ataques mais doloridos, os que mais machucaram, não só Chico Xavier, como o próprio Allan Kardec, ele relata no livro Obras Póstumas, já tem um relato dele, de um escrito pessoal, né, de que os companheiros da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o acusavam de roubo, né, diziam que ele roubava o dinheiro da sociedade para comprar apoio, caluniavam, né, pela frente dele, o abraçavam, por detrás o apunhalavam. As melhores instruções foram deturpadas por aqueles mesmos a quem ele depositava a máxima confiança. É isso. Quem fala, né, quem olha só esse lado... Só por essa janela? Bonita, essa janela aí, não tem ideia do que é. Tem um preço para chegar ali, né? O médium sério sabe o preço que ele paga para ser fiel a Jesus. Chico tem depoimentos que ele diz que causava tristeza quando ele percebia determinados comportamentos, mas ele ficava feliz em que não fosse ele instrumento de tristeza para ninguém. As entrevistas dele a Elias Barbosa também são muito interessantes, né? A gente verifica que muitas vezes o Chico, ele mesmo dizia que os espíritos cercavam ele fora da casa dele, dizendo que iam levá-lo à loucura. Muitas vezes cercavam no próprio trabalho, em ambiente de atividade profissional. Então, com toda a proteção de Emmanuel, ele precisava amadurecer... Lidar com aquilo, né? Ele precisava amadurecer conceitos, convicções e adquirir a resistência moral. Como dizia Paulo, na carta dele ao Coríntios, quando ele diz que pede a Jesus que o afaste daqueles problemas que ele estava vivendo, e Jesus disse para ele: a minha graça te basta, né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é necessário que o espírita cristão, aquele que se imbuiu do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, ele se fortaleça, porque ninguém pode, diz Emmanuel ainda, alçar o céu com asas emprestadas, com asas alheias. Então Emmanuel disse certa feita para o Chico que começar é fácil, continuar é difícil e raro é crucificar-se. Chegar ao fim é crucificar-se. E raros os que se crucificam. Normalmente nós somos aqueles qualificados por Allan Kardec de espíritas exaltados. Nos empolgamos com facilidade pela boa nova, achamos até interessante, mas depois, diante das situações difíceis, das exigências da própria tarefa, nos encontramos na posição daqueles que Allan Kardec colocou em O Livro dos Médiuns, daqueles desertores do espiritismo. E a gente tem sempre, como nós falávamos em outra oportunidade, temos sempre aquela desculpa que não sou santo, está difícil, é muito exigente, a tarefa é grande demais, me pesa nos ombros. Mas às vezes a tarefa se tornou difícil porque nós quisemos transportar o peso do outro. Pois é. Chico tinha ombros para transportar o peso dele. Se a gente se contentar com as nossas responsabilidades, cada um da sua parte, né? já é o suficiente. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa, né? Agradecidos pela companhia de todos vocês. Agradecendo aí a Maria de Fátima Miranda, ao Paulo Renato, ao Ronaldo na técnica e a vocês, prezados amigos, ouvintes e internautas que nos acompanharam em mais um estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Aproveite aí e divulgue, né, o nosso programa, que é muito importante, né, para os médiuns, para aqueles que têm curiosidade sobre a mediunidade. É só você entrar lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, procurar pelo programa Luz na Penumbra, tem a playlist, toda terça-feira, é só procurar pela data. E você compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, o conteúdo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec e de todas as obras também que são estudadas no programa Luz na Penumbra. Muita paz a todos e até semana que vem.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 a 1868. Olá, amigos! Estamos novamente de volta. É um prazer estar com vocês para analisarmos a Revista Espírita, números pares, 1858, com o meu amigo Astênio Evangelista de Oliveira. E eu que vos falo, Amaury Santos. Astênio, vamos lá? Vamos lá. Direto ao assunto. Isso, vamos lá, porque tem muita coisa pra gente aprender. São, né? Poucas páginas, né? São poucas. Né? Cada tomo, cada ano, são mais de 500 páginas. Pois né? Olha só. Mais lindo, né? Não cansa, porque não cansa. É tudo muito estimulante, não é isso? É tudo sempre atual. Sempre atual. Né? E tudo estava fazendo falta na vida da gente. Com certeza. Não é? E nós paramos, e você tem que fazer uma recordaçãozinha, né? Isso, no parágrafo do último programa, né, Kardec terminou dizendo o seguinte: nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica cujo interesse rapidamente se esgotasse. Então nós comentávamos que Kardec estava demonstrando que, se ele apenas utilizasse a revista para revelar os fatos materiais espíritas, o que os espíritos aprontavam naquela época, né, os fenômenos materiais, para as pessoas rirem, porque tinha muita coisa engraçada, né? De fazer uma família se mudar de uma casa porque não suportava as pedradas que ganhava. Isso. Então, os barulhos, né? Isso, se ele fosse fazer uma revista só para publicar esses fatos, seria uma revista anedótica, né? Mas prossegue Kardec: talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao espiritismo. Então Kardec tinha percebido que a doutrina espírita tinha uma faceta científica, que os critérios dela, os métodos eram científicos, sim, não é isso? Sim, com certeza. Então, talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao espiritismo. Certamente não teria ele, em nenhum caso, as características de uma ciência exata, e é precisamente aí que reside o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema matemático. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Quer comentar? O parágrafo é meio longo, para comentar já? Então, a gente pode comentar. Exatamente porque o caráter dessa ciência, dessa nova ciência, é exatamente isso. Por que nós falamos, eu e a Astênio estamos falando, que o espiritismo é uma filosofia e uma doutrina, mais do que religião. É que os nossos irmãos muitas vezes colocam como religião. Também é religião, mas o forte é a filosofia e conduta, porque nos traz a conduta moral que o Cristo tinha. Ela é toda baseada naquilo que o Cristo fez, falou e exemplificou. Sim, no sentido de que a doutrina espírita não tem, os pais da doutrina espírita não tem uma hierarquia no espiritismo, né, não tem rituais, então nesse sentido não é uma religião, mas as consequências são todas religiosas, né, no Sim. sentido de religar a criatura ao Criador. Né? Então tudo que os espíritos ensinam visam a isso, a nos manter cada vez mais próximos de Deus. Tranquilos? Tranquilos. E aí, prosseguindo com Kardec, ele fala: toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos por si sós não constituem a ciência.
A ciência é muito mais do que os fatos, né? Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. Então, esse foi o papel de Kardec, né? Estudar as leis que regiam aqueles fenômenos. Perfeito. Os fenômenos eram muito antigos, não surgiram... Na época de Kardec era muito antes. Desde que o homem está na Terra, os fenômenos existem. O que não existiu eram os estudos das leis que regulavam esses fenômenos, né? Então chegou o Espiritismo... é uma pergunta que ele faz. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se por isto se entende uma ciência acabada, seria sem dúvida prematuro responder afirmativamente. Entretanto, as observações já são hoje bastante numerosas para nos permitirem deduzir, pelo menos, os princípios gerais, onde começa a ciência. Exatamente. Nós temos que entender que, em pleno século XXI, quantos fenômenos em diversos países fizeram com que outros homens de ciência descobrissem o espiritismo não sendo espíritas, né? Nós temos aí o Brian Weiss, né, que escreveu diversos livros, é um médico psicoterapeuta, em que ele regrediu pacientes dele até outras existências e não é espírita, né? Não é quase que um agnóstico, ateu. Então, com isso ele, americano, vem provando o quanto nós não temos uma existência só. Ele tem livros muito interessantes, tem um livro, Só o Amor é Real, né? E Minha Vida em Outras Vidas também, e muito interessante. Ele é um. Aí vamos jogar agora para a área médica. Na área médica você encontra hoje no Brasil médicos, pessoas que são cultas, que hoje falam abertamente que são espíritas, porque encontraram na ciência, né, o elo da ciência com o que eles fazem. Sim. Kardec sempre chamava a atenção, né, desse fato de que a doutrina espírita ela era melhor compreendida, assim, pelo menos num primeiro momento, nas classes mais avançadas em termos intelectuais. Sim. Né, já era assim na época dele, né? Isso. Então, quando achavam que era uma grande crendice, não pode ser crendice quando atrai a atenção exatamente das pessoas mais letradas, né? mais racionais e daí por diante. A gente vai verificar ao longo do estudo que nobres da época, né, príncipes, né, se interessavam pelos fenômenos espíritas, pelo estudo da doutrina. Dom Pedro. E isso já aqui no Brasil, né? Mas nos outros países também. Sim, você vê que tudo isso vem muito antes. Eu estou me lembrando agora que o IBGE, fazendo uma pesquisa, descobriu dentro das religiões a religião que mais se estuda, eles colocaram como religião. A religião que mais se estuda é o espiritismo. É lindo, né? E a gente vê que é fato, né? A gente pega o metrô, sempre tem alguém com um livro espírita. Um livro de um romance. Isso, né? É verdade. Muito bom. Bom, então prosseguindo com Kardec, né, na introdução da Revista Espírita de janeiro de 1858. O exame raciocinado dos fatos e das consequências que deles decorrem é, pois, um complemento sem o qual a nossa publicação seria de medíocre utilidade. Né? Se ele só publicasse os fatos, os fenômenos, ela seria de medíocre utilidade. Mais uma vez que ele fazia a análise, né, o exame raciocinado dos fatos, aí a revista passaria a ter uma grande utilidade. Né? Então seria de medíocre utilidade, não oferecendo senão um interesse muito secundário para quem quer que reflita e queira inteirar-se daquilo que vê. Então a revista só despertou a atenção dos intelectuais, dos sábios da época, por causa dessa análise feita por Kardec, né? Todavia, como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto nolo permita o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Então Kardec deixou muito claro que ele não era dono da verdade, ele queria chegar à verdade, né? Então, todavia, como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto nula permita, o
o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. A gente vai verificar, por exemplo, ele recebia cartas de pessoas grandes estudiosos da doutrina espírita na época, que representavam o espiritismo em outros países, né, como o senhor Jobar, né, que aparecem comunicações dele, inclusive no livro Céu e Inferno. Kardec publicava na íntegra a carta, mas depois fazia alguns comentários, as análises de determinados exageros, esse tipo de coisa, né? Mas ele fazia de um modo tão doce que era impossível que aquele que estava sendo criticado ficasse com raiva. Né? Então prossegue. Nossa revista será assim uma tribuna livre. Mais uma vez, né? O Kardec diz uma tribuna livre. Então foi daqui que a FEB tirou a informação, né, de que a revista seria uma tribuna livre, na qual a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Então todos tinham que ser educados, né? Deseducados não teriam suas matérias publicadas. Com certeza. Né? Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Você se lembra disso quando nós estávamos estudando lá a apresentação da FEB, né? Com certeza. Ela trouxe isso aqui. Tranquilos? Então, as inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. É a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. Então, isso aí, se servia para Kardec, deve servir para a gente também, né? Com certeza. Inconveniência de linguagem, nada de linguajar chulo, nada de agressão. Perfeito, né? Perfeito. Tranquilos. Posso ir? Você deve continuar, está muito bom. Na hora que você quiser comentar, eu te interrompo, pode deixar. Tá bom. Então, prosseguindo com Kardec, nessa introdução, só introdução, que coisa linda, né? Então, imagina quando sair da introdução, quanta coisa a gente vai ver. Com certeza. Isso. Então, embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido nos últimos tempos de maneira mais geral, tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais recuadas. Então, a gente verificava alguns incautos, criticando Kardec, criticando os espíritas, de que eles achavam que tinham descoberto a pólvora, mas que esses fenômenos já aconteciam no passado. Kardec, a gente nunca disse diferente, a gente sempre disse que esses fenômenos sempre aconteceram. Com certeza. Né? Não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Desde que estejam na ordem das coisas, sua causa é tão velha quanto o mundo, e os seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. O que testemunhamos hoje, portanto, não é uma descoberta moderna. É importante a gente verificar que Kardec afirmava isso. O que testemunhamos hoje, portanto, não é uma descoberta moderna. É o despertar da antiguidade, desembaraçada do envoltório místico que engendrou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso das coisas positivas. Olha que coisa interessante que você acabou de nos brindar, né? Que Kardec falou. Os fenômenos que aconteciam, castelos mal assombrados, isso, né? Que até hoje se fala isso. As pitonisas. As pitonisas, né? Então, mostrando que os fenômenos que Kardec estava analisando, ele reconhecia que era muito antes dele ter vindo à Terra, né? Como Kardec. Né? E que sempre aconteceram, mas que eram colocados no lado místico. Foi o que nós falamos. E a filosofia espírita, a doutrina espírita, ela vem para desmistificar o fenômeno. Então, quando você compreende, né? E Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Então, quando você sabe que aquele fenômeno que era tido místico, não ele está baseado em leis naturais, né? Você perde toda aquela, vamos dizer assim, aquele encantamento que eu tinha porque era místico, mas que na realidade é um fenômeno natural. Né? Mediunidade, um fenômeno natural, né? Vem conosco, uns em grau mais elevados, outros em grau menos elevados, mas mediunidade é uma coisa que está extensiva a todos. Tanto é antigo, né, que o próprio Kardec, né, que necessariamente, porque as fontes são as melhores a respeito da informação de Kardec, foi o filósofo Jean Hus, né, que foi condenado à fogueira. Ele, quando era esse filósofo, já conhecia esses fenômenos e foi levado à fogueira por ter as consequências morais satânicas, né, que eles falavam. Né?
Então, a gente vê que Kardec ele percebia no ar uma verdade e se mesmo que tivesse que ser levado à fogueira, ele defendia a verdade. Né? Você falou agora uma coisa interessante, porque mesmo tentando calar a boca daqueles, né, que era coisas satânicas, etc., só se expandiu, né? Sim. Você lembra daquela passagem que o Kardec manda para a Espanha, né? Os livros. Né? E o que acontece? Os livros são queimados em praça pública. No entanto, os espíritos falam, Barcelona, deixa acontecer, deixa acontecer, porque isso só vai fazer o espiritismo desenvolver mais ainda. E não foi o que ocorreu. Sim. Então, no momento que aparentemente é trágico, lá na frente vem ser uma coisa positiva. Então, os detratores se transformam nos divulgadores. Exatamente. Né? Prosseguindo com Kardec, então, nesses nossos momentos finais, diz Kardec: a consequência capital que ressalta desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e, dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir sobre o seu estado futuro. Gente, tentar combater a doutrina espírita é uma falta de lógica terrível, né? Olha Exatamente. O que Kardec fala aqui. A consequência capital que ressalta desses fenômenos é a comunicação que os homens, os encarnados, podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e, dentro de certos limites, o conhecimento que pode adquirir sobre o seu estado futuro. Conhecer a doutrina espírita só nos traz benefício, né? Com certeza, né? E só traz benefício para a humanidade, porque a partir do momento em que nós conhecemos a doutrina espírita, nós passamos a beneficiar a humanidade. A nossa presença na Terra passa a ser uma presença mais interessante. Não, e a nossa visão também, a nossa responsabilidade como espíritas é grande, porque outras pessoas que não estudam a doutrina, mas que se dizem espíritas, né? Porque o espírita tem que estudar, mas tem aqueles que são meio preguiçosozinhos, né? E aí eles nos respeitam pela visão que a gente tem, né? Então a gente tem muito cuidado quando você fala de algo que está acontecendo para pessoas que são mais ou menos leigas, né? Porque nós vamos influenciar. Se nós conseguimos influenciar essas pessoas, você imagina quanta coisa negativa, desde a época da Santa Inquisição, era feito para, vamos dizer, abafar, acabar. Eu me lembro, eu faço uma analogia aí com na época da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler quis acabar com os judeus, né? E aonde estão os judeus? Continuam. Sim. Então a doutrina é a mesma coisa. Por mais que fizeram para destruir, abafar, e ainda fazem, porque quando um dia, na época, há muito tempo atrás, né, eu convidei a minha esposa para assistir uma palestra minha. Eu fui na igreja dela, porque nós ficamos muito abertos, né? Então a gente vai à igreja e tal. Eu falei, vou dar uma palestra no centro tal, você quer ir? E aí ela falou inclusive isso para o Eduardo. Ela falou assim, não, mas como é que eu tenho que fazer? Qual é a roupa que eu tenho que ir? Eu tenho que usar uma roupa branca e tal. Aí eu mexi com ela, não, você vai natural, com as roupas que você vai. Não existe nada, nenhuma coisa... Nenhum ritual, né? Nenhum ritual. E aí ela foi. Quando acabou a palestra, eu virei para ela e falei assim, e aí? Você que pela primeira vez veio num centro espírita, você viu alguma diferença de nós não estarmos falando de Jesus, da caridade, do amor ao próximo? Ela falou, a imagem que passavam para mim, desde que eu era pequena, é completamente diferente do que é real. Por isso que a gente tem que conhecer. Sim, entendeu? Não pode ter preconceito, né? Não pode ter preconceito. Então, prosseguindo com Kardec, exatamente nesses momentos finais, o fato das comunicações com o mundo invisível encontra-se em termos inequívocos nos livros bíblicos. Olha ele afirmando que está lá na mais antiguidade, né? Nos livros bíblicos. Mas, de um lado... para certos céticos, a Bíblia não tem autoridade suficiente. Por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais suscitados por um favor especial da divindade. Não haveria aí, para todo mundo, uma prova da generalidade dessas manifestações, se não as encontrássemos em milhares de outras fontes diferentes. Então, a autoridade não está apenas na Bíblia, mas em milhares de outras fontes diferentes. Exatamente. Né? Mas também está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Então, a existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo
está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno e tantos outros pais da Igreja, né? Basta estudar as obras deles, vão verificar que eles estavam plenamente convencidos da imortalidade da alma, da comunicabilidade, né? E começou lá, né? Isso, né? Então a gente vê que os pais da Igreja, eles admitiam isso, né? Sim. Essa força, não, essa crença forma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Essa crença na imortalidade, né? Admitiram-na os mais sábios filósofos da antiguidade: Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Nós a encontramos nos mistérios e nos oráculos, entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vemo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e a desafiar todas as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde, a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos Wilis e nas Valquírias, dos escandinavos, nos elfos dos teutões, nos lesquios e nos domesquínios, Doug, dos eslavos, né, dos ourisques e dos brownies da Escócia, dos poupicans e nos tensarpolitiques dos bretões, nos semis dos caraíbas, numa palavra, em toda a falange de ninfas, de gênios bons e maus, dos silfos, gnomos, fadas e doentes, com os quais todas as nações povoaram o espaço. Encontramos a prática das evocações entre os povos da Sibéria, no Kamchatka, na Islândia, entre os indígenas da América do Norte e os aborígenes do México e do Peru, na Polinésia e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Então, isso, doutrina espírita, não tinha lugar nenhum, doutrina espírita não, fenômeno espírita, não tinha lugar nenhum que não tinha. Que estivesse vazio, né? Com outros nomes, né? Isso. Eu me lembro do que você está falando de Sócrates, quando ele dizia que ele tinha um daimon que o acompanhava, né? Em que ele ouvia. Sim. Então, e que daimon não é demônio, né? Era um amigo, era um anjo, né? Que o acompanhava, é um amigo espiritual que o ajudava. Um espírito familiar, né? Um espírito familiar. Então, é desde essas épocas, muito antes do Cristo vir à Terra. Sim. Né? Só que e a doutrina espírita vem para exatamente acabar com isso, no sentido de mostrar que esse fenômeno não é restrito à doutrina espírita e não é restrito ao espírita, é restrito à humanidade aonde ela está. Sim. Então, mais uma vez, né, e a gente não tem tempo de entrar em outro parágrafo, né, mas mais uma vez a gente verifica então que aqueles que eventualmente queiram criticar Kardec, né, ou queiram criticar os espíritas, né, como se eles fossem verdadeiros tontos, uma vez que estão se debruçando sobre fenômenos que sempre existiram, que a doutrina espírita nunca negou, né, pelo contrário, sempre destacou que esses fenômenos de fato sempre existiram. E o que nós estamos fazendo agora é tirar as consequências lógicas, né, desses fenômenos. Porque hoje, né, Kardec já era do século XVIII. Então, do século XVIII para cá, olha o quanto a doutrina espírita cresceu, provando exatamente os fenômenos que, na realidade, pesquisou. Então, nada mais que acontecer naquela época foi provado e está sendo provado pela ciência. Sim. Meus amigos, estamos terminando mais um momento da Revista Espírita e esperamos que vocês continuem ouvindo e estudando conosco. Um abraço. Muita paz para todos. E até breve. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.